O que fazer com a mensagem de Jesus? O que fazer com a mensagem do Senhor Jesus? Quero chamar a sua atenção para o texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 22. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 22. O que fazer da mensagem do Senhor Jesus? Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca, perguntavam: este não é o filho de José? Jesus lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. Em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, trazendo uma grande fome por toda aquela terra. Mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte sobre o qual a cidade estava construída, para o jogarem dali. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Amém. O que fazer da mensagem do Senhor Jesus? O que fazer do seu evangelho? No último domingo, no culto da manhã, falamos sobre o texto de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14 até o verso 21. Portanto, o texto que antecede este que acabamos de ler. No texto, portanto, do domingo passado, enfatizando o capítulo 14 a 21, o Senhor Jesus anuncia a natureza do seu ministério. Ele anuncia porque veio. Ele diz ao que veio. O Senhor Jesus, então, deixa claro ao ser convidado a falar na sinagoga da sua cidade. Ele, então, a ele é dada a palavra na sinagoga de Nazaré. Ele, com o texto aberto, que ele conhecia, sabia muito bem que aquele texto seria utilizado naquele dia, naquela reunião, naquele sábado. O Senhor Jesus, então, toma aquele texto, exatamente o texto do profeta Isaías. E naquele texto de Isaías, Jesus, então, apresenta o seu ministério, declara, revela com toda a clareza o ministério que foi confiado a ele, o ministério que ele veio realizar, a ênfase do seu ministério. E ele, então, declara, naquele momento, que o Espírito Santo do Senhor estava sobre ele, o havia ungido para realizar o ministério proposto por Deus, o ministério da reconciliação. Ministério este composto de 3 sustentáculos fundamentais, e o Senhor Jesus apresenta esses 3 sustentáculos, essas 3 ênfases fundamentais do seu ministério. Ele veio anunciar boas novas aos pobres e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ensino da palavra, pregação do evangelho, primeira ênfase do ministério do Senhor Jesus. Mas ele diz também, segunda ênfase, para proclamar libertação aos presos e para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus veio para libertar aqueles que estão cativos e presos de toda a natureza de prisão e cativeiro. Mas Jesus diz também: vim restaurar a vista aos cegos, isto é, ele veio curar. Jesus veio então anunciar o evangelho que salva, ele veio libertar os cativos e oprimidos. Jesus veio trazer cura física, emocional e espiritual. Jesus então diz que aquela profecia que se referia ao Messias, ao Salvador, estava se cumprindo naquele dia, naquele momento. Jesus devolve o rolo da lei, da profecia, para o líder da sinagoga e se assenta, e ele diz assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. A partir daí, no texto que abordamos agora, a partir do verso 22, as reações a esta revelação do Senhor, as reações da mensagem do Senhor, então começam a aparecer.
Aqueles que estão acostumados a pregar, pastores, pregadores, evangelistas, enfim, normalmente conseguem perceber com bastante clareza na fisionomia daqueles que estão ouvindo as reações de satisfação, de incredulidade, de contrariedade, de adversidade, de contentamento, de satisfação. Podemos com muita clareza e com muita precisão perceber na reação dos ouvintes aquilo que está acontecendo, o efeito daquela palavra nestes corações. O Senhor Jesus se assenta, o Senhor Jesus olha para aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga, e Mateus e Lucas, de uma forma muito especial, ele mostra quais foram as reações daquelas pessoas diante da mensagem, diante do Evangelho do Senhor Jesus. Qual a sua reação diante do Evangelho do Senhor? Qual a sua reação diante da palavra do Senhor, o nosso Deus? O texto nos diz, primeiramente, que todos o aprovavam e, admirando-se das palavras de graça que saíam da sua boca. Todos aprovavam e estavam admirados das palavras ditas pelo Senhor Jesus. O que o texto nos mostra é que aquelas pessoas ouviram as palavras que Jesus disse, ouviram a exposição da mensagem do Evangelho aos seus corações, aprovavam e admirando-se. A indicação no seu original é que aquelas pessoas ficaram impressionadas e mesmo orgulhosas. Impressionadas e orgulhosas porque Jesus estava na sua terra, Jesus estava entre os seus, pessoas que o conheciam desde menino, pessoas que viram o seu crescimento, pessoas que conheciam a sua família, pessoas que conheceram a sua trajetória. Eles estavam então impressionados como este menino se desenvolveu, como este jovem ficou sábio, como ele fala bem, como ele fala bonito. Ficaram orgulhosos também, afinal é o nosso vizinho, ele é da nossa cidade, ele é daqui mesmo, ele está fazendo fama, porque o texto anterior, no capítulo 14 em diante, fala que a fama de Jesus estava correndo toda a região. Então, aquela ponta de orgulho, na verdade, ele é aqui da nossa terra, ele é aqui da nossa casa, ele é dos nossos, nós o conhecemos desde pequeno. Aprovação e admiração no sentido de orgulho, de serem impressionados com a eloquência e com a sabedoria do seu vizinho Jesus. No entanto, este orgulho, essa satisfação, essa sensação de compartilhar da fama e da autoridade ali do Senhor Jesus, da eloquência da sua forma de ensinar, logo dá lugar ao questionamento. E eles param e dizem assim: mas este não é o filho de José? Este não é o filho do carpinteiro? Este não é aquele que estava aqui correndo outro dia com as nossas crianças? Não é esse que cresceu e foi adolescente entre nós? Como é que agora ele vem dizer para nós que ele é o Messias? Como ele vem dizer que essa palavra que o Senhor deu lá no passado é uma profecia a respeito do Messias? Como é que ele tem a ousadia de dizer: hoje se cumpriu esta passagem que acabais de ouvir? Querido, querida, muitas vezes ouvimos a mensagem do Evangelho, ouvimos a mensagem doce do Senhor Jesus, nos sentimos contentes, nos sentimos alcançados, nos sentimos felizes por ouvirmos a mensagem do Evangelho. Mas em seguida começamos a nos perguntar: mas quem é esse Jesus afinal? Ele é um homem? Ele era um simples mestre? Ele é de fato Senhor? Mas com que autoridade ele diz que é realmente o Senhor? Quem escreveu a Bíblia? Como ela chegou até nós? As dúvidas começam a ser semeadas no coração. O impacto da mensagem começa a dar lugar à semeadura da dúvida e da diminuição da importância do próprio Senhor. Começamos a gostar da mensagem, mas começamos a questionar a razão pela qual devemos nos submeter ao Senhor Jesus, que chega não de uma maneira espalhafatosa, mas suave e tranquila ao nosso coração. Mas começamos a questionar e achar que aquilo é simples demais, que o Evangelho é simples demais para nos submetermos a esse Jesus, que apresenta um Evangelho tão simples, tão direto, tão claro ao nosso coração. Mas Jesus conhecia o coração dessas pessoas e ele mesmo diz: olha, vocês vão dizer para mim o seguinte: médico, cura a ti mesmo.
vão dizer, olha, você é um de nós, porque está tentando nos dar lição de moral. Vão pedir provas sobre a minha divindade. Tudo que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faz também aqui na tua terra. É o pedido de prova de divindade do Senhor Jesus. Aqueles corações que num primeiro momento ficaram impactados com a mensagem, questionam o poder e a autoridade do Senhor Jesus e dizem no seu coração, bem, para que eu possa crer, eu quero ver sinais. Muitas pessoas estão em busca de sinais e um atrás do outro. O Senhor abençoa de uma maneira, mas o coração incrédulo pede mais. Eu quero outro sinal, eu quero outra bênção, eu quero outra forma de manifestação do poder de Deus, numa busca incessante, num questionamento incessante do Senhor. E então o Senhor Jesus deixa claro que aquelas pessoas receberam inicialmente a palavra, mas tropeçaram no Salvador e no Senhor Jesus Cristo. Receberam, acolheram, gostaram da mensagem, mas quando Jesus lhes foi apresentado como Salvador, como Senhor, eles tropeçaram nessa palavra. Muitas pessoas gostam de ouvir mensagens bíblicas, gostam de ouvir mensagens doces, agradáveis, todavia resistem a se submeterem ao Senhor. São donos da sua vida, são donos do seu destino, são sabedores dos seus próprios caminhos. Como entregar a minha vida? Como confiar na minha vida a Jesus? Tropeçam, portanto, na necessidade de entregarem a direção da vida ao Senhor Jesus. Jesus então diz assim, em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra. E neste caso aqui ele não está falando só de Nazaré, está falando de todo Israel. E por isso ele lança ao coração deles, pensando das Escrituras, exemplos de como o seu próprio povo já havia em outros momentos rejeitado o poder e a manifestação do próprio Deus que diziam crer. Cita então a viúva de Sarepta, cita também o exemplo de Naamã, o sírio, que foi curado, e eram pessoas de outros povos, pessoas que em princípio não criam e nem adoravam o Deus de Israel, mas aquelas pessoas queriam ver curas, queriam ver maravilhas, queriam ver o poder de Deus, mas não queriam se submeter ao senhorio do Senhor. O mesmo está acontecendo aqui nesse texto e o mesmo pode estar acontecendo no seu coração. A palavra é boa, o evangelho é agradável, mas daí a submeter-se a Jesus, daí a entregar a vida, o destino, a eternidade nas mãos do Senhor Jesus, é outra história, é outro momento. Eles gostaram, eles questionaram, eles rejeitaram. A salvação, querido, só se processa quando em nosso coração nos arrependemos de uma vida longe de Deus. Quando nós reconhecemos que estamos longe do Senhor, quando reconhecemos que a nossa vida, a nossa maneira de levar a vida, as nossas soluções não são devidas, elas não nos levam à presença do Senhor. Então, por isso, precisamos nos arrepender do caminho seguido até este momento, voltar para o Senhor e depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança nas mãos do Senhor Jesus. Sim, o Evangelho exige arrependimento e crença em Cristo Jesus, transferência plena da nossa confiança para o Senhor Jesus. Não adianta chegar até o Senhor Jesus dizendo para ele, gostei da sua palavra, quero bênçãos, quero sinais, mas não quero abrir mão da direção da minha vida. Nada feito, não há como. É necessário a entrega do coração, a entrega da vida, da direção da vida plenamente nas mãos do Senhor Jesus. É necessário arrependimento e fé no Senhor, o Salvador. E o texto diz que aqueles homens endureceram seu coração de uma tal maneira que eles, ao ouvirem essas coisas, todos que estavam na sinagoga ficaram indignados, ficaram chateados, ficaram aborrecidos, porque achavam que bastava a palavra. Agora, crer em Jesus, isso era demais. Ficaram indignados. E o texto diz no verso 29, levantando-se, expulsaram Jesus da cidade. E não satisfeitos, o levaram até o despenhadeiro do monte. E o objetivo deles era de atirar Jesus daquele despenhadeiro. A intenção deles era matar o Senhor Jesus. Muitas pessoas estão com esse desejo, tem esse desejo, matar Jesus, não é isso?
de matar a igreja, de matar os crentes, de matar a Bíblia, digamos assim. Não querem se submeter ao Senhor. E quando o Senhor confronta e mostra a realidade da nossa vida, mesmo com amor e graça, como ele disse aqui, eu vim para anunciar as boas novas, eu vim para libertar os cativos, eu vim para curar os enfermos. E hoje, esta bênção de Deus está acontecendo aqui e agora. Essas pessoas se indignaram e disseram: quem é Jesus? Queremos tudo isso, mas nós não queremos Jesus como Senhor de nossa vida. Querido, o que você tem feito da mensagem do Senhor Jesus? Tem sido uma mensagem que você ouve, que satisfaz, mas você não quer o Jesus dessa mensagem? Muitas pessoas dizem assim: eu quero as bênçãos de Deus, mas eu não estou preocupado com a mensagem, eu não estou preocupado com a palavra, eu não estou preocupado e nem quero entregar a direção da minha vida a Jesus. Querido, quando assim fazemos, quando assim se faz, não há acordo, não há o estabelecimento da comunhão deste coração com o coração do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz: Jesus, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Ninguém pode deter o Senhor Jesus, ninguém pôde fazer isto naquele momento. Embora toda a multidão estivesse circundando o Senhor Jesus e tenham até levado Jesus até o despenhadeiro para matá-lo, o Senhor Jesus, entretanto, passa no meio deles e ninguém consegue pôr as mãos no Senhor. Ninguém consegue nem pode impedir o agir do Senhor. Ninguém pode nem consegue matar o Senhor, sepultar o seu evangelho. Não há como. O Senhor Jesus, ele tem um propósito na sua vida, tem um propósito no seu coração. Talvez o seu coração esteja como o coração daqueles homens e mulheres que estavam naquela sinagoga, aprovando a mensagem, mas talvez perguntando: eu tenho mesmo de me submeter ao senhorio do Senhor Jesus? Eu tenho mesmo de colocar Jesus no centro da minha vida? Eu tenho mesmo de dar toda a direção do meu hoje, amanhã e a minha eternidade para Jesus? Sim, querido, sim, querida, é necessário isso. É necessário reconhecer que você está longe de Deus. É necessário reconhecer que só Jesus pode levá-lo para a presença de Deus. Não este pastor, não igreja alguma, mas o próprio Senhor Jesus. Ao ouvir a mensagem do Evangelho, é necessário que você guarde essa mensagem em seu coração. E ao ouvir o convite do Senhor Jesus para ir a Ele, entregando a sua vida, depositando seu hoje, seu amanhã e sua eternidade nas mãos dEle, você precisa atender a esse chamado, ir ao Senhor Jesus. A verdade do Evangelho requer entrega de vida e eternidade nas mãos do Senhor. Arrependimento de pecados e uma vida longe do Senhor. Uma fé depositada única e exclusivamente sobre Cristo Jesus para a salvação. E quando isso acontece, aquilo que ele disse anteriormente, que ele veio para anunciar as boas novas e o ano aceitável do Senhor, a graça salvadora, que ele veio libertar cativos e oprimidos, portanto trazer libertação, que ele veio restaurar a visão aos cegos, trazer cura. Esta verdade, esta promessa se torna real em sua vida quando você submete a Cristo e entrega a sua vida dizendo: Senhor, a partir de hoje, toma a minha vida, dirige os meus passos, conduz a minha vida até a tua presença. Querido, querida, você que está me ouvindo nesta noite, não é bastante ouvir e gostar do Evangelho. É necessário ir além, dar mais um passo e receber Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Dessa maneira, Jesus salva. Dessa maneira, Jesus liberta. Dessa maneira, Jesus cura. Quando permitimos, quando abrimos o nosso coração e recebemos o Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor. A palavra do Senhor nessa noite deseja chegar ainda mais profundo ao seu coração, com a presença de Jesus como seu Salvador. E eu quero convidá-lo nesta hora a entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. E eu quero orar por você. Vamos orar? Querido Pai, neste momento, que o meu irmão, a minha irmã, que aquela que está me ouvindo neste momento, possa depositar a sua vida completamente nas tuas mãos. Possa receber Jesus como Salvador e Senhor. Possa entregar a direção de sua vida em tuas mãos. Possa guardar a tua palavra em seu coração, mas abrir o seu coração também para acolher Jesus como Salvador,
e como Senhor. Deus bondoso, que nesta noite esta vida possa experimentar o perdão dos pecados mediante o seu arrependimento, possa experimentar a segurança para a sua fé hoje e para todo sempre, possa experimentar a bênção da nova vida em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Continue falando aos nossos corações, continue, ó Deus, recebendo nosso louvor e a nossa adoração, pois oramos assim no nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.